eu ver aqui então. Glória a Deus. Então, segundo João, capítulo 5, versículo 14 ao 21. Aleluia. Aqui diz, o subtítulo é a eficácia da oração. Agora vocês vão ver a preciosidade desses escritos aqui. E a controvérsia também. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pertencem, que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aleluia. Vamos falar com o autor. Altíssimo Deus, soberano Pai, esta é sua palavra, Senhor, que acabamos de ler aqui. Isso é tudo que podemos fazer, Senhor. Se ultrapassarmos, Senhor, esta leitura, essa escritura, estaremos tão perdidos, tão distantes de Ti quanto possamos estar. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor enviou, o Senhor prometeu, o Espírito Santo, o Consolador, a unção verdadeira, que viria e nos ensinaria todas as coisas, e nos guiaria em toda a verdade. Senhor, e eu rogo a Ti neste momento, nessa noite, que o Senhor cumpra essa palavra hoje em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar. Que a palavra venha da Sua boca para nos alimentar. Papai querido, ajuda-nos, Senhor. Dê ouvidos, dê audição aos Teus filhos, para que eles possam ouvir, gerar a fé necessária para tomarem atitudes, decisões. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Aleluia. Irmão, eu vou começar logo, porque senão a gente não consegue, vai dar... O outro culto deu 1h06. Eu quero menos, mas não quero deixar nada para trás. Escute bem, irmão. Aqui, o subtítulo diz a eficácia da oração. Porque eles entenderam uma oração. Eles entenderam que era uma oração isso aqui. Aqui tem 3 pontos. Deus é perfeito em 3. Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Corpo, alma e espírito. Deus completa a sua obra sempre em 3. Tá? Amém. Céu, natureza, homem. Sempre Deus completa a sua obra em 3. Glória a Deus. Aleluia. Então tem 3 tópicos aqui. E o primeiro. E esta é a confiança que temos nele. Confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, vírgula. Se pedirmos alguma coisa, vírgula. Segundo a sua vontade. Você entendeu? Segundo a sua vontade. Se
se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Mas como é que eu vou saber a vontade de Deus para pedir conforme a vontade de Deus? Como é que eu vou saber? Quem pode saber a vontade de Deus? Como? Vamos saber. Já te digo, irmão, a perfeita vontade de Deus é que nós possamos que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, tudo o que Deus nos pede e demonstra que é a sua perfeita vontade é que sejamos gratos, agradecidos por tudo o que Ele nos concedeu, começando pelo milagre da vida. É isso que Deus quer. Não é uma coisa mirabolante. Ele quer que sejamos gratos. Ele quer que estejamos em perfeito louvor, em adoração a Ele. Você está vendo? Então, o apóstolo, disse assim: eu vim com uma palavra para que haja aceitação da vossa adoração a Deus. Só um pouquinho, Paulo. Você então não está pregando para as pessoas serem crentes, Paulo? Você não está pregando para as pessoas andarem seguindo Jesus, Paulo? Você não está pregando para fazer as igrejas, Paulo? Tu escreveu para sete igrejas da Ásia. Então, Paulo, tu não estava pregando para as pessoas fazerem igrejas? Não era isso a tua pregação, Paulo? Não, não era. Não era. A pregação de Paulo era para que nós, gentios, adorássemos a Deus e Ele aceitasse. Era só isso. Toda a pregação do apóstolo Paulo era que nós adorássemos a Deus em espírito e em verdade. Você está entendendo? Espírito, realmente o que você é. Espírito, vida de Deus sobre você. E verdade, a palavra de Deus é o seu norte. Você entende? Glória a Deus. Então, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade. Tem que ser segundo a sua vontade. Tem um hino que diz assim: Deus, sonhe os sonhos de Deus. É mais ou menos isso. Amém? Sonhe os sonhos de Deus, ou seja, sonhe, almeje, deseje aquilo que Deus quer que você seja, aquilo que Deus quer que você faça nesta existência. E o que Deus quer que você faça é o adorar. Está bom? Adore. Está ruim? Adore. Tem fartura? Adore. Tem falta? Adore também. É isso que Ele quer. Isto é o perfeito louvor e isso é segundo a sua vontade. Então, se pedirmos alguma coisa, nós temos confiança nele. Nós temos confiança nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora, o mundo está tentando enganar a Deus. O mundo religioso está tentando enganar a Deus, exigindo dele como se ele fosse obrigado. Não, Ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor são de geração em geração. É isso. A sua misericórdia se estende. Deus é longânimo, mas não se engane o homem. Aquilo que plantar também se fará. Não tem volta. Você está entendendo? Então o homem vai lá e exige de Deus e as coisas acontecem. Ah, viu? Fiz um acordo com Deus, fiz um sacrifício, fiz uma exigência, eu orei, e orei, e orei, e orei, e Deus teve que me atender. Não, Deus te atendeu por misericórdia. Misericórdia. Já era o projeto dele não deixar você padecer daquilo, já era. Você está entendendo? Mas quando você pede com confiança nele, segundo a sua vontade, é porque você está ouvindo a sua palavra e sabe que ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E é tudo o que podemos ofertar a ele. É isso. Adoração. Amém?
Então, o que ele fará? Se você estiver num estado de agradecimento, Deus vai te dar mais situações de agradecimento. Não importa o que seja. Não importa. Não importa, irmão, a situação. Se você estiver em agradecimento, Deus te dará mais situações para você o agradecer. Amém? Isto é, aleluia, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, agora você está entendendo? Agora é em tudo. Em tudo. Por quê? Não podia ser diferente. A palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que ele disse? E nós temos a confiança nele. Confia nele e o mais, tudo Ele fará. Amém? Então, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, por que Ele nos ouve? Por que Ele nos ouve? Porque nós pedimos segundo a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? É aquilo que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Simples. Agora, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Agora, como é que ele faz isso, irmão? Deus me mostrou um dia. Como é que ele faz isso? Não é lá fora, lá no mundo. Não é lá no meio do pecador. Não, isso aí é normal. As pessoas vivem animalescamente. Isso é o homem sem Deus. É um animal. O que eu sou? Matéria. Onde é que tem essa matéria? Tem no tatu, tem no leão, tem nos bichos. Você está entendendo? Sabe de onde veio a nossa coluna? Dos répteis. Coluna vertebral. A nossa coluna foi se formando. Foi se formando. Você já viu o girino? O que é o girino? O girino é um sapinho. Dentro da água ele é um peixinho. Depois ele sai e começa a saltar. Gera perna. Você está entendendo? O que nós teoricamente chamamos de braço. É uma evolução do ser. A evolução natural das coisas. E nós evoluímos. Mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos perfeitos. Aquela teoria darwiniana, aquela teoria da evolução, que o homem era curvadinho, igual um bichinho, depois foi se levantando, não, nunca foi assim. Nunca foi, porque o Moisés, inspirado, escreveu o Pentateuco, os 5 livros, e nesses 5 livros ele escreveu o Gênesis, e o Gênesis ele escreveu a origem, o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E eles dizem que Deus levou 7 dias para criar tudo e o homem não, Deus levou 5 dias. No 6º, ele criou a sua perfeição. Você. Está vendo? Então ele tomou com suas próprias mãos, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Se ele pegou com suas próprias mãos e fez a sua imagem e semelhança, como ele faria hoje? Com suas próprias mãos. E ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, querendo o aperfeiçoamento até chegar à estatura perfeita de Cristo, a palavra. Viu? Então novamente ele está formando o barro, é isso que nós somos, nada, matéria. Mas quando essa palavra entra, você se torna a perfeição desse Deus. Você entende? Então você é a perfeição. Agora, e por que o homem, sem essa palavra, age animalescamente? Por quê? Porque ele é só barro. É irracional. Simplesmente irracional. Aí você diz, a diferença, e eu estudei isso, eu era menino, e as professoras diziam, a diferença do ser humano e do animal é só uma: racionalidade. Mas se você olhar o ser humano de hoje, você vai ver que eles não têm nenhuma racionalidade. Tão pior que o animal. Você está vendo? Então aquela teoria da evolução está na inversão. O homem está se tornando um animal. Tudo que ele aprendeu durante esses quase 2000 anos de civilidade, ele está se tornando um animal. Eles botam um troço no nariz igual o boi zebu, que eles botavam para prender o bicho assim.
Eles botam o brinco também, que eles botavam nos escravos, para prender eles nas ralé, nas galé dos navios. Os escravos vinham presos, marcavam eles, eles botam, os homens botam, furo, dói. Não dói furar? Dói, né? Qualquer pedaço nosso que a gente furar, dói, né? Pois é, eles furam. E botam um argola, uma coisa, para chamar atenção, como se aquilo fosse embelezar mais. Mas você já é natural, você é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Por que você precisa embelezar mais isso? Tem uma alma aí dentro, você consegue. Alguém me perguntou uma vez, mas e usar batom, pintar, é pecado? Olha, a minha resposta foi essa. Se você está preocupado na sua aparência externa, por que não se preocupa com a aparência interna também? Se preocupa com o homem interior, você é um ser trino, corpo, alma e espírito. Por que não se preocupa com a aparência interna também? Por que está se preocupando com essa carne que vai para a sepultura? Por que está se preocupando com isso só? Vai para a sepultura. Você já viu? Tem serviço funerário para esses ricos aí, mas a pessoa fica ali, uma louça, perfeição. Mas não adianta. Vai apodrecer, vai virar pó. Você está vendo? Porque não cuida do ser espiritual que é eterno e que vai para a eternidade. E nessa eternidade, ou vai para o lago de fogo, onde há pranto, choro, ranger de dentes, tem corpo lá. Esse espírito tem corpo lá no abismo para ele, corpo de sofrimento. Por que não se preocupa com esse ser? Não é o que Paulo disse, e se preocupa com o frisado de cabelo, com o uso de joia. Não, as santas se vestiam o ser interior com pudor e modéstia. Ela se vestia com pudor e modéstia, se preocupando com o ser interior. Se preocupe, ouça a palavra, fique na presença de Deus, confia nele. É isso a confiança. Às vezes eu falo para as pessoas e acontece uma injustiça, eles pensam que eu estou convidando-os para ir para a igreja, ir para alguma igreja. Hoje eu falava com uma senhora e ela disse, eu até pensei em procurar uma igreja, irmão Paulinho, e me olhou e eu disse para ela, mas qual? Qual? Ela disse, não tem. Não tem. Aí eu disse para ela, pois eu tenho uma. A de Jesus. Ele disse, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali você está seguro. Que é a revelação de Deus ao homem. Lembra da palavra anterior aqui que nós lemos? O Espírito, água e sangue. Água, sangue e Espírito. E os três concordam em um? Pois é Deus em ação na sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então se preocupe com o ser interior. Agora, amém. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então você vai pedir. Porque você tem confiança nele. Porque você pede segundo a sua vontade. E você sabe que ele vai te ouvir. Está vendo? Aleluia, irmão. Isso aqui é um lugar muito grande. Isso aqui é um lugar muito precioso. Que estão tentando, homens sábios, nas suas sociedades secretas, nos seus estatutos societários, estão tentando chegar perto disso aqui. Homens inteligentes, homens sábios, pensadores, estão tentando palestrar isso, ensinar às pessoas esta vida perfeita que você está ouvindo agora. Está vendo? Aleluia! Porém, isso tudo está na preciosa e poderosa palavra de Deus, que se manifesta da sua forma mais singela. Está escondido. Amém? Se alguém... Agora já mudou o assunto. Ó. Preste atenção, já vamos para o segundo assunto agora. Já mudou o assunto. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. E por esse
não digo que ore. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Você está entendendo? Não, né? Nem eu. Mas escute bem. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar. Falamos então sobre petição, sobre saber que Deus, sobre confiar em Deus e saber que Ele nos ouve, porque nós pedimos segundo a sua vontade. Já sabemos qual é a sua vontade, que sejamos agradecidos. Para com isso dar louvor. Às vezes eu oro e eu vejo as pessoas orar também. Senhor, glorifica o teu nome na minha vida. É isso. Deus agindo na sua vida para que os outros vejam que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está vendo? Obra completa em 3, sempre. Amém. Agora trata de teu próximo, trata de pecado. Agora, pecado, o que é pecado? As coisas, costumes que você comete, as ações que você faz, são atributos desse pecado, são atribuídos. Você está entendendo? Atributos. Porque o pecado é um só. O pecado é a incredulidade, que vem do iníquo. Ele não pode se converter, porque ele é iníquo. Então, ele não tem como ser convertido, ou seja, ouvir a palavra. Mano, pense bem. Vamos ser inteligentes, só um pouquinho. Quem é que vai querer passar a eternidade queimando no lago de fogo? Você conhece alguém? Algum anjo criado por Deus que iria querer passar a eternidade queimando no lago de fogo? Foi nada. Você conhece alguém que ia querer passar a eternidade queimando no lago de fogo, enxofre? Sabe por que as pessoas... Me perdoe, irmão, não me leve a mal, não estou falando contra você. Sabe a receita? A receita do como é que diz o português? Filtro nicotinoso. Eu fui trabalhar na Souza Cruz. E aí tinha uma vaga no almoxarifado. E eu tenho uma boa experiência nisso. Na época eu tinha 2007 isso. O Beto lembra? Lá na Souza Cruz. E eu fui. E eu me candidatei. Não podia. Porque tinha que ser especialista em química. Tinha que ser técnico ou engenheiro químico para trabalhar no almoxarifado. Porque eram quase 5.000 substâncias químicas aplicadas àquela folhinha de fumo amarrada e secada. Quase 5.000 substâncias. E eu pensei, meu Deus, da onde esses homens tiraram uma receita tão terrível dessa? Que coisa terrível! Da onde tiraram uma receita tão terrível? E eu trabalhei com fumo, e você pega aquela folha verde, parece uma couve, é grande assim, bonita, e você vem pegando as de baixo, para elas não amarelarem, você vem pegando as de baixo para colher, e aí você bota e coloca no forno para secar, e aquilo fica bem sequinho. E quando você pega ela verde, a tua mão fica, parece uma luva preta, preteia, uma coisa preta, mas você está pegando um produto verde, fica preto. Tá, isso é na sua natureza. Aí você pega, seca, tá, aí vai para a indústria moe aquilo, resseca mais um pouco ainda num forno especial e injeta toda essa química. Da onde tiraram isso aí? Aí um dia, muitos anos depois, Deus me mostrou. Este é o ar que o anjo chamado Lúcifer respira, lá onde ele está preso. Ele deu a inspiração para o homem. Você está entendendo? Ele deu essa inspiração porque é o ar que ele respira lá no abismo. É a inspiração de lá. Você está vendo? Então ele, como iníquo, está respirando um ar terrível. E ele quer que você, o máximo que ele puder levar para lá, ele levará. Porque ele sabe que não tem arrependimento nele. Não tem arrependimento.
É um ser criado para ficar abaixo apenas de Deus. Ô irmão, isso aqui é muito grande, o que está sendo falado aqui. Abaixo apenas de Deus. E ele quis ultrapassar a Deus. E quando ele quis ultrapassar a Deus, ele convenceu uma terça parte dos anjos para seguirem com ele, marchando contra Deus. Esse Deus poderoso mandou um dos seus anjinhos lá, chamado Miguel. Só o Miguel. E naquela grande batalha os lançou no abismo. Agora pensemos, como que um anjo criado por Deus, tá? Lúcifer já estava perto de Deus, ele queria ser Deus, o problema é dele. Aí ele chega para você é um anjo. Aí ele chega lá para você, vamos ir contra Deus, porque talvez eu consiga vencer Deus né? E aí eu vou ser Deus, vou ser adorado acima dele. O que tu acha? Vamos? Não, vamos. Sabe o que eu diria? Tu tá louco? Eu fui criado por ele. Eu não. Vai tu se tu quiser. Marchar contra o Altíssimo, tu tá de brincadeira? Não, senhor. Pois é, mas os anjos marcharam. Uma terça parte marchou contra o Altíssimo. E agora, irmão? Como que esses anjos são mais burros que eu, que o Paulinho? Não, senhor. Esses anjos estavam em pele humana. Esses anjos estão aqui agora mesmo. Está vendo? Quando você recebe o pecado, quando você marcha contra a palavra, você está marchando contra Deus. E sabe o que é dito sobre esses homens que deveriam pregar o evangelho para as pessoas e pregam outra coisa? Ai daquele que um tio ou um jota, ou tirar ou acrescentar, será tirada a sua parte na herança eterna. Ou seja, estão marchando contra Deus esses pregadores e nem sabem. Então o pecador que tem o atributo do pecado, esse tem uma chance de um dia encontrar-se com Deus. Mas esses que estão convencidos que estão certos, estão marchando contra Deus e não sabem que o abismo, o lago de fogo, o que diz a Escritura? Está preparada para o diabo e seus anjos. São esses anjos. Anjos são ungidos, anjos são mensageiros, anjos são pregadores que pregam contra a verdade. Estão marchando. Quem é Miguel? Quem é Miguel? Irmão, você crê na palavra? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que ele veio em carne? Você crê que o Espírito dele está agora sobre nós, passeando em nosso meio? Então você é um dos anjos que está lutando ao lado de Miguel, porque Jesus é Miguel. Está vendo? Aquela batalha que Moisés viu na eternidade está acontecendo agora mesmo. Porque, irmão, pense na sua mente, pelo amor de Deus. Eternidade não tem passado nem futuro. Ela só existe. Eternidade é agora mesmo. Então aquela batalha está acontecendo agora mesmo. E os anjos estão sendo enganados. Por quê? Porque estão em pele humana, estão com amnésia. Não sabem. Ei, ser humano, sabe quem te trouxe para cá? 250 milhões, 249 milhões, 999 mil aproximadamente morreram para que você nascesse. Você sozinho, você nasceu e os outros tudo morreram. Quem foi que fez essa seleção? Quem foi que te deu o expertise suficiente para andar na frente deles e entrar no óvulo e nascer? Quem foi que te protegeu durante todo aquele tempo lá? Quem foi? Quem foi que fez o sangue correr, o nutriente a ponto de teus órgãos periféricos, teu corpo? Começou só um coraçãozinho. Tum, 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 tum. E aquele coraçãozinho mandando sangue, e aquela mãe se alimentando, e aquilo através do umbigo, entrando naquele tipo um girininho, entrando naquele serzinho, aquele embrião, e mandando sangue, tum, 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 tum,
Então, quem foi que te protegeu cada batida desse coração? Quem foi que protegeu você ali dentro? Quem foi? Tua mãe podia se acidentar, podia cair, podia tomar uma coisa venenosa, qualquer coisa poderia ter acontecido. E Ele guardou você ali. Ele te guardou ali. Ele te guardou. Está vendo? Aleluia. E aí você vem aqui e marcha contra Ele. Você vem aqui e ainda se levanta contra Ele porque você é mais bonitão. Você é mais lindão, mais chorosão, mais vistosão. É isso! Você quer agradar o teu amiguinho, o fulaninho, o ciclaninho, o teu pastor, o teu ministro, o teu... É isso? Hã? Você deveria ficar ao lado dele. Houve um homem na história, acho que é Calvino, católico, e ele disse, não importa o que a igreja... Você sabe, a Igreja Católica é a organização religiosa mais antiga no tempo pós-moderno. E ele dizia, o que a igreja diz é lei. E ele disse, não me importa o que diga a igreja, o que importa é o que diz a palavra. Se está na palavra, eu vivo. Se não está na palavra, não existe para mim. E era um monge católico. Aí você que ouve essa Bíblia, naquele dia esse homem vai se levantar lá e você vai dizer, não, Senhor, me salva. Aí esse homem vai se levantar lá e vai dizer, não, Senhor, eu vivi numa época de escuridão. Eu vivi numa época que só tinha essa organização religiosa aí, ó, e eu peguei essa palavra como meu norte. Está vendo? Esse homem vai condenar esses ministros tudo que estão pregando aí, ó, contra a palavra de Deus. Iníquos, iniquidade. Você está vendo? Aleluia. Há pecado para a morte, e para esse não digo que ore. Agora, o que é o pecado para a morte? É um pecado, uma doença mortal. Não dá para orar por esse pecado. Não. Não há nada que Deus não possa fazer. Que pecado é esse que é para a morte? Que pecado é esse que é para a morte? É quando aquela criatura ouviu a palavra, chegou no limite. Ali era o fim da linha para ela. Ouviu a palavra e não recebeu, terminou a vida dela ali. A partir dali é só descida. A partir dali é só descida. Não tem volta. Irmão, ora por mim. Sim, eu vou orar para que Deus tenha misericórdia da tua vida e salve a tua alma, porque você já entrou em juízo na presença dele. Não tem volta, irmão. Não tem volta. Por isso que ele diz aqui, ó, pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Deus está colocando a sua mão. As pessoas têm mania de botar a mão. Mas se impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sim, irmão. Escute bem. Quem é que vai fazer isso? Quem são? Os trabalhadores dele. Os presbíteros. Os trabalhadores dele. Ungidos por ele. Eles têm uma unção tão grande que eles vão pôr a mão e eles vão ungir com óleo, e se ainda aquele doente tiver cometido pecado, serão perdoados. Olha o poder disso. Você está vendo? Agora, não fique botando a tua mão sobre pecado para a morte, porque aí você vai entrar naquela guerra ali também. Você vai entrar, não tire a mão de Deus. Ó, não entre debaixo da mão de Deus quando ele estiver pesando. Não entre, não entre. É pecado para a morte. Não quis a palavra, não recebeu a palavra. Ó, te aparta. Como Janes e Jambres. Eles foram e indagaram Moisés, e eles tinham razão. Eles eram hebreus. Eles também eram israelitas. Também eram descendentes de Jacó. Também eram descendentes de Isaac. Também eram descendentes de Abraão. Moisés, 40 anos, deixou eles apanhando lá no Egito como escravo e se foi para as montanhas, para o deserto. E agora vem Moisés dizendo, o Senhor fala comigo, o Senhor falou comigo, o Senhor mandou isso, o Senhor mandou aquilo. Só um pouquinho, Moisés. Aonde tu é melhor que nós? Nós ficamos aqui defendendo o nome, a nação, aqui padecendo, sofrendo, escravizados, e tu vem e diz que Deus falou contigo. Tu está dizendo que Deus fala através de ti? Deus pode falar através de nós também, qual o problema? Nós não somos israelitas igual você? Irmão, Deus não escolhe.
o mais capacitado. Mas ele capacita os seus escolhidos. E sabe onde é que ele faz isso, irmão? No pó, no deserto. É lá que ele te dá a vitória. Não faça a tua oração como os publicanos, mas vai lá no teu quarto, em secreto, porque Deus que te ouve em secreto te responderá publicamente, para que todos vejam. Está vendo? Então Deus preparou Moisés, e Moisés, como sempre, padeceu no deserto. Moisés sabia fazer uma coisa, e sabe qual era essa, irmão? O que diz em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo se humilhar. Moisés sabia se humilhar, Senhor. Eu estou aqui não por mim, Senhor, mas eu estou aqui porque o Senhor assim me ordenou. Lá no Monte Horebe, quando o Senhor veio e aquela sarça ardia, e o Senhor disse que me mandaria para libertar o povo de Israel. Não fui eu que escolhi, não fui eu que pedi, não fui eu quem quis. Você está vendo? Moisés, te afasta dele. Só te afasta deles. Deixa eles escolher. Quem quiser estar com eles, que vão. E quem não quiser, que fique do teu lado. E Moisés assim diz. E Deus estragou na terra. Está vendo? Agora não acontece mais isso fisicamente. Mas Deus envia o espírito do erro para tragar com eles tudo. Estão tudo perdido e não tem volta. Sabe o que eu digo para as pessoas, irmão? Eu vou ser bem sincero. Eu prefiro que as pessoas não entrem dentro de uma igreja. Não entrem dentro de uma igreja. Eu prefiro que as pessoas estejam lá fora. Lá tem uma chance. Agora, dentro da igreja, elas se convencem que estão certas e o pecado já é para a morte. Não tem mais volta. Paulo escreveu: aquele que peca sabendo, peca conhecendo essa verdade, e se desvia dela, não volta mais. E eles estão esperando um reavivamento, que essa igreja gentílica volte a ser aquela igreja primitiva do princípio. Isso nunca vai acontecer, porque isso é pecado para a morte. Marcharam contra Deus, contra a palavra, e agora não tem volta, porque toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Tem alguns irmãos teus que vão falhar, tem alguns teus irmãos que são mais fracos, você tem que os amparar, você tem que orar por eles, você tem que atendê-los, você tem que tentar fazer o melhor que você puder. Mas o pecado para a morte, não ore por isso. E às vezes as pessoas me pedem oração. Hoje ainda falava com a minha esposa, pede oração, e eu digo para eles, sabe qual é a minha oração? Que Deus trate com você e entre no teu coração, te dê arrependimento antes que ele tenha que esmagar o teu corpo para tirar daí a alma. Esta é a minha oração. Você está entendendo, irmão? Porque Deus trata, irmão. Olha, você não tem noção de quem é Deus. Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus é maravilhoso, Deus dá riqueza, Deus dá isso, e dá mesmo, irmão. Mas Ele tem uma palavra, e Ele se agrada muito mais se você estiver no seu perfeito louvor, no seu, segundo a sua vontade, que é em agradecimento, em adoração. Teu emprego não é aquilo que você queria, não tem problema. Você nem tem emprego, não tem problema. Deus continua sendo Deus, continua sendo digno de toda a honra, toda a glória, louvor e adoração. Agora, vamos chegar agora no terceiro ponto, irmão. Oh, Deus poderoso, você não tem noção, irmão.
Primeira etapa, Jesus pregou em 3 etapas. A primeira parte foi milagre, 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 chamando a atenção. Segunda parte, ele pregando para as pessoas o arrependimento, pregando, pregando, Monte das Oliveiras, pregando, 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 pregando. A terceira parte entrou o inferno adentro, que era mandando embora, e foi lá no abismo e pregou para eles. Aqueles que estavam lá, que morreram na era do dilúvio, morreram porque não puderam receber a palavra. Mas sabe por que Jesus pregou? Para eles se converterem? Não! Para eles saberem que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que a sua palavra não cai no chão. Eles ouviram aquelas maravilhas e tiveram que ficar. Mas por que não nos falaram isso? Porque a palavra se levantou num homenzinho chamado Noé. Ali estava o escape deles. Depois a salvação estava num homenzinho chamado Moisés. Ali estava o escape deles. E eles não quiseram receber. Pois é. Foram para o abismo. Então a terceira etapa. Agora eu vou mostrar para você a terceira etapa. Você entendeu? Então, primeira etapa. Jesus trazendo os milagres. E a organização religiosa, os crentes, estão tudo na primeira etapa. Jesus abençoando, Jesus curando, Jesus isso, Jesus... como Deus é maravilhoso, e maravilhoso Ele é. Ele é maravilhoso. E tem gente já na segunda etapa, e pregam Bíblia, e estudam Bíblia, e estudo bíblico, e ensinamento bíblico, e meu Deus! Mas na terceira, eles já entraram e nem sabem. Vou mostrar para você o que é a terceira aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e o maligno não lhe toca. Não pode, irmão. Você é nascido de Deus, você passou para a terceira etapa. Mas você passou porque Ele te trouxe. Por isso Isaías disse, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão, porque voarão com asas como águia. Você voa nas asas do Espírito. É Ele quem está te conduzindo, e não você se autoconduzindo. É Ele quem está te conduzindo. Enquanto o mundo aqui embaixo está entrando na terceira etapa de perdição, você está entrando na terceira etapa de salvação. E o inimigo não pode tocar você, porque você está voando muito alto. Você está voando nas asas de uma águia, como uma águia. Você está voando muito alto. A águia tem visão, a águia enxerga o temporal muito antes dele se levantar. A águia voa muito alto, a águia se renova. Por isso esse reavivamento só virá para o eleito de Deus. Aleluia! Então a organização religiosa aqui embaixo, entrando numa terceira etapa de perdição, e você entrando numa terceira etapa de salvação. Com Ele, porque não depende mais de você, não depende mais do seu intelecto, do seu entendimento, não depende se Ele te cura ou não, se Ele te abençoa ou não, não interessa quanto você entende de Bíblia, o que importa é que você nele confia. Isso é tudo! Isso encerra o assunto. Por isso Ele disse, tudo é possível ao que crê. É isso. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, irmão. Eu disse que hoje me daria vontade de ser correndo daqui, correndo, agradecendo a Deus por ouvir essas coisas. Aleluia. E vou mostrar para você o que eu estou te dizendo. E o marido não lhe toca. Aleluia. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Você entendeu, irmão? Você entendeu agora? Você entendeu agora o que está sendo pregado há tanto tempo? A linha que Deus tem trazido sobre essa palavra, sobre o sistema religioso. O sistema religioso é o mundo. É o mundo secular, é o mundo religioso tentando enganar Deus, tentando se
auto salvar através das suas ações, dos seus milagres. São aqueles demônios que saíram do inferno fazendo guerra na sexta-feira, fazendo guerra, jogando fogo e enxofre. Daqui um pouco o poder estava na sua língua, na sua boca e na sua cauda, que é a pregação, e o resultado é isso que está. São demônios. Estão pregando, ensinando. Então, quando você entra numa organização, um organismo religioso, você está condenado, você está no mundo, Deus não está ali. Mas tem cura, tem milagre, tem língua, tem profecia, tem coisas boas, tem transformação de vida. Deus não está ali. Deus está em sua palavra somente. E aqueles que estão lá fora, perdidos, enrolados, ilhados, aqueles têm uma chance ainda de ouvir a voz. E ele disse: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o teu coração. Então tem alguns que ainda podem ouvir aquela voz, mas quando entra nesse sistema religioso, já foram para o abismo e não sabem. Por isso que lá em Marcos diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Mas como assim as pessoas estão crendo, irmão Paulinho? Quem é que não está crendo? Irmão, quem não está crendo é quem não está vivendo a palavra. Quem não está ouvindo essa palavra e colocando em prática. Esse não crê. Já está condenado. Não precisa mais nada. Se você não ouvir essa palavra, se você não agir essa palavra, não tem volta. Não. E o organismo religioso é isso, é o mundo religioso. Já está no maligno. O que você acha? O que você acha que foi lá no deserto tentar Jesus? Te dou tudo isso aí, ó. Te dou tudo para ti. Tá vendo todas essas riquezas do mundo, tudo isso aí? Te dou tudo para ti. Só tu tem que ir prostrado me adorar. Agora, você acha que Satanás estava pedindo que Jesus se dobrasse ali de joelho e adorasse ele? Não era necessário isso. Não. Quando ele disse prostrado me adorares, significa aborrece a Deus. Vive aqui. Isso aqui é a maravilha. Isso aqui é a riqueza. Vive isso aqui. Era isso que ele estava dizendo para Jesus. Era um pregador, porque ele chegava e dizia: está escrito para Jesus. Está escrito. Está escrito. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Manda essas pedras tornar em pão. Te lança aqui do templo, do pináculo para baixo. Está escrito que os seus anjos não deixarão que você tropece em pedra. Está vendo? E Jesus respondia: mas também. Ou seja, quando você pega uma palavra isolada, você morre. Mas se você pegar toda a palavra, você tem vida nele. Está vendo? Então, quando Satanás vinha com a palavra, Jesus vinha com toda a palavra, completando aquela palavra, e não indo em desacordo, mas completando. E aí no fim, Satanás achou que poderia convencê-lo, então, pela concupiscência dos olhos que ele estava vendo, ele estava em matéria, ele já tinha convencido os anjos, ele está convencendo as pessoas hoje. Então ele sabia que ele podia convencer aquela pessoa, porque ele estava numa pessoa, era um corpo, ele estava louco de fome e sede, ele estava no deserto há 40 dias, então Satanás pensou: vou convencer, já convenci tanta gente, eu convenci Davi a pecar, o Moisés a falhar, o Abraão a mentir, eu convenci o Isaac, o Jacó a enganar o Isaac, eu posso convencer esse aí também, pela concupiscência dos olhos, vai ter uma vida confortável, eu vou convencê-lo. E o que aconteceu? Então pediu que eu adorasse, mas adorar como? Como o sistema religioso adora, tirando a palavra, tirando Deus de cena. Tirando Deus de cena, ficando só com as benesses. É como você pegar um pai de família e a mãe de família, o pai de família chega com o seu salário, tá, pode dar o salário, agora pode posar aí na rua. Aí. É a mesma coisa. Você está vendo? É a mesma coisa que estão fazendo com Deus. O que ele disse? Estou à porta, já colocaram ele para o lado de fora, deixa as bênçãos aí, Jesus, pode ficar do lado de fora agora, palavra nós não precisamos, deixa as bênçãos, deixa as curas, aleluia, glória a Deus. Então, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Você está vendo? Que isso, João? Quem é esses que são de Deus? Os que guardam essa palavra, ó. Os que confiam nele, têm confiança nele,
pedem segundo a vontade dele, ou seja, ele é tudo para eles. Se alguém falhar e esse pecado não é contra ele, amém, vamos orar e trazê-lo. Você está vendo? Mas se for contra ele, a esses tais nem saudáveis. Olha o que está escrito. Está vendo? Aleluia. Ai, irmão, eu vou ali no culto, sabe? É aquele culto ali. Tá, pode ir, não tem problema, vá ao culto que você quiser. Agora só me responda. Estão reunidos em nome de Jesus? Porque ele só estaria onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome. Estão reunidos em nome de Jesus? É uma igreja boa, tem cura, tem milagre, tem isso. Bom, dê as desculpas que você quiser. Estão reunidos em nome de Jesus? Não, porque tem uma placa enorme ali, a igreja e tal. Não é o nome de Jesus que é glorificado ali. Está vendo? Você está vendo? Receberam a palavra? Às vezes eu vejo aquele cantor, que bênção, que pessoa maravilhosa. Diga para ela, diga para ele, você para entrar na glória eterna, você tem que ser participante do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, e você tem que passar pelas águas, e isto tudo em seu nome. Ah, não, irmão, aprendi na minha igreja que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o pastor batiza, ele diz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual o romano, o nome de Pátris, Filhos. Está vendo? Espírito Santo. Não, tem que ser como os apóstolos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é uma ação, e a palavra, que é a oração, tem que ser em nome de quem? Jesus disse meu nome também, tudo em nome dele. Está vendo? Então, estão muito bem, mas apresente a palavra para eles para te ver, senão vão se revelar quem eles são. Está vendo? Não querem nada com essa palavra. Não, senhor. Não, eles estão bem. A nossa organização tem mais de 1000 pastores. A nossa organização tem isso, aquilo, outro. A nossa organização, a nossa convenção, a nossa matriz, a nossa sede, a nossa catedral, a nossa Você está entendendo? Deus não tem nada com isso. Isso é maligno. Então, se você correr para Jesus, sabe como é que você corre para Jesus? Abre os teus olhos e diga: Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de vida. Ali você já começou um contato com Deus. Ali, quando você sair na rua, se está chovendo, se está quente, se está frio. Deus, obrigado por me permitir a luz do dia. Obrigado, irmão. Eu garanto para ti, não vai levar muitas horas, não vai levar muitos dias, e a tua vida começa a dar uma guinada, uma transformação tão grande, que você, antes, quando tinha arroz, carne, feijão e mais um tipo só de salada, você reclamava. Mas aí quando você comer só aquele arrozinho, com um ovinho frito, mal colocado, um salzinho, um óleozinho, você vai comer aquilo com tanto gosto, tão agradecido, mas tão agradecido como um dos maiores banquetes, irmão. Eu te garanto para ti, daqui a um pouco você vai estar numa mesa que nem você vai acreditar. É assim que Deus age, irmão. Se você for fiel no pouco, ele disse, sobre o muito te colocarei. Isso é ele falando, não sou eu, é ele. Aleluia, glória a Deus. Então, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Quem que sabe que somos de Deus? Os que vivem na confiança nele, segundo a sua vontade. Está vendo? São esses que são de Deus. Nós somos da igreja, nós somos de Deus, nós vamos no culto, nós somos de Deus, eu oro bastante, eu jejuo bastante, eu também sou de Deus. Não, isso não é para você. Isso é para se você tem confiança nele e se você está pedindo o que você pede segundo a vontade dele. Se você está colocando a vontade dele acima de tudo. A vontade dele acima de tudo. Você está colocando Deus acima de tudo. Então, você é de Deus. Você não está incluído com esses que estão no maligno. Porque eles não são do maligno, mas eles estão no maligno. Agora, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, a palavra, para conhecermos o que é verdadeiro. Você quer a verdade, irmão? Você quer saber a verdade? Aqui vai ser dita agora, está escrito há 2000 anos, não sei o que estou dizendo, está escrito há quase 2000 anos essa escritura.
para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Quem? Nós que temos confiança total nele, que pedimos tudo segundo a sua vontade, porque sabemos que ele nos ouve, que vivemos não em pecado, falhamos até, mas não vivemos em pecado. Você entende, irmão? Você tentará se acertar, filhinhos, não pequei, mas se pecar, lembra que tem um advogado no céu. Então, você está incluso aqui, ó. E no que é verdadeiro estamos. Isto é. Olha a resposta. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Obrigada, Deus. Filho de quem? Filho do Senhor. Então não podia ser Senhor Jesus Cristo, tinha que ser Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus? A palavra. Quem é o Cristo? O Espírito Santo. Unção verdadeira, palavra revelada. Unção verdadeira com a palavra forma a palavra revelada a você. Você está em Jesus Cristo. A palavra pura, sem mistura. O pão vivo que desce do céu. Está vendo? Aleluia. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. O que foi criado, o unigênito do Pai. Agora, este é quem? O verdadeiro Deus e a vida eterna. Apague isso. Apague isso. Quem é Deus, irmão? Jesus Cristo. Quem é o verdadeiro Deus, irmão? Jesus Cristo. Então, e agora? Mas eu tenho vida eterna, mas eu creio nos três. Eu creio em três deuses. Não. Verdadeiro. Singular. Verdadeiro, não verdadeiros. O verdadeiro. Um. Verdadeiro Deus. E a vida eterna. Quem creu em mim? Você recebeu a palavra, você ouviu a palavra, você creu na palavra a ponto de agir a palavra, você ouviu a palavra, gerou fé e você agiu a fé. Não é uma fé sem obra, é uma fé que agrada a Deus. Você está entendendo? Aleluia. Então, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por quê? Você creu? Ele disse, quem creu em mim passou da morte para a vida. Você entrou na eternidade. Você entrou na eternidade. Você entrou na eternidade. Você não é do mundo. Você não está no mundo. Você é dele. Você é dele agora. Você é dele exclusivamente. Você é dele. Você até recebeu o nome dele. Você até recebeu o nome dele no batismo. Você menciona o nome dele toda vez que você ora. Você menciona o nome dele em tudo que você faz. Você se reúne em nome dele. Você traz a presença dele. E ele disse, passearei no meio de vós. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Quem? Jesus, ele mesmo. Então você, tudo que você faz é em nome dele. Você está seguro. Você entrou em eternidade. Aleluia. Aleluia. Filhinhos, isso é com amor. Isso é com cuidado. Isso é um sentimento tremendo. Isso é uma advertência. Filhinhos, esses ungidos virão e eles vão tentar perverter essa palavra. Esses falsos ungidos são ungidos por Deus, porém são falsos porque pregam outra coisa. Paulo disse ainda que nós mesmos, um anjo descido do céu prega o teu evangelho e diz, seja anátema, maldito, isso é maldição. Então ele grita, João grita, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ah, isso é para o católico, isso é para o shintoísta, o hinduísta, isso é para eles, guardai-vos dos ídolos. Nós não temos ídolo, irmão. Ídolos são guias, ídolos são referências. Você tem um grande pastor, você está perdido. Você tem uma grande igreja, você está perdido. Você está vendo? Guardai-vos dos ídolos. Aí as pessoas ficam, qualquer situação, vou lá, aquele lá ora, bota a mão e você é curado. Aquele lá ora e as coisas são resolvidas. Não, vamos lá. Filhinhos,
Guardai-vos dos ídolos. Tudo que vocês precisam é dele diretamente no seu coração. Ele não está te ouvindo? Ele não está ouvindo você? Ele não está mais, você não está mais ficando agradado com ele, com a presença dele? Ei, pois é, você vai para o Hades. Foi o que ele disse para Saul. O que é, Saul? Você veio agora me procurar? Sabe por que você está procurando aí, Saul? Amanhã você vai estar aqui comigo no Hades, ó. Você saiu da presença de Deus. Você não cumpriu a perfeita vontade de Deus quando Ele te colocou como rei. Você quis ser um rei conforme o mundo. Agora Deus não te ouve mais. E aí tu quer que eu, Samuel, faça alguma coisa? Isso deveria ser dito por esses ídolos. O quê? Você está achando que eu orando por você vai resolver o teu problema? Não! Vá a Deus! Não, vem irmão na nossa igreja. Vem aqui, nós vamos fazer uma corrente, uma campanha, um isso, aquilo. Você está entendendo? Guardai-vos dos ídolos. E se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Se fosse possível. Então eles são convincentes. Amém? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Meu Deus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada vida. E que o amado Espírito Santo entre no seu coração e faça a transformação necessária, te dê graça, te dê força suficiente para você tomar aquela decisão fatídica, aquela decisão que você teme, aquela decisão que você está em desespero, mas você sabe que você vai ter que decidir. Ou você anda com Deus e sobe nas alturas, ou você anda com o mundo e fica aqui embaixo. Irmão, haverá um casamento aqui embaixo e haverá um casamento lá em cima. Haverá festa lá em cima e haverá festa aqui embaixo. O mundo vai ficar muito bom. O mundo vai ficar sem guerra. O mundo vai ter capital. O mundo vai ter muito alimento. Vai ser maravilhoso viver na terra. As pessoas vão ficar tão prósperas que elas vão se presentear. E enquanto isso, ele já estará na sua grande festa lá, com a sua noiva. Você está entendendo, irmão? Estará lá 7 anos, recebendo a sua noiva. 7 anos, um banquete, recebendo a sua noiva. E aqui embaixo, Satanás recebendo aqueles que esperaram por ele. As 3 principais religiões do mundo esperam o seu líder. O hebreu espera o seu Messias. O cristão espera Jesus. E o islamita espera o seu líder Maomé. E esses 3 vão vir num homem só. O homem do pecado. Ele virá fazendo milagres, sinais e prodígios. E falta pouco, não. E sabe o que era necessário para ele chegar? O mesmo que quando chegou um Salvador. Quando chegou o Salvador em Moisés, houve o que, irmão? Quando Moisés nasceu, quando nascia um Salvador lá no Egito, o que houve? Matança de inocente. Matança. Quando chega o Salvador, Jesus, o que houve lá na Terra Santa? Matança. Satanás vai imitar. Ele vai imitar Deus. Quando ele estiver vindo para cá, o que aconteceria? Matança, porque a Bíblia diz a morte e o inferno seguia. Então vem matança. O que você está vendo hoje, irmão? O que você está vendo hoje? Matança. Está vendo? Hoje mandaram um áudio aí, não sei o que mandou, de uma mulher falando sobre, estão dando até veneno para as crianças, um doce, né? Oh, meu Deus, irmão, se cuide dessas crianças, meu Deus. Ah, que espírito terrível. Irmão, essa morte é espiritual. Matança, mata o corpo e mata a alma. Então tudo dentro das igrejas, tudo morto, irmão.
tudo morto, não tem vida ali. O que importa é que o grande líder está dizendo, o que o estatuto disse, o que a organização disse. A palavra já morreu para eles, não tem mais efeito. Você está vendo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia.